tocantinenses de norte a sul de todo o Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais um podcast, A Casa é Sua Cast. Que prazer estar aqui com vocês, hein? Que prazer poder traduzir, explicar e amplificar os debates sobre as leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada a você que nos acompanha aí pelos corredores da Assembleia, nos gabinetes, você que nos assiste de casa, de todas as regiões do estado. Um abraço. Hoje o tema é importantíssimo e muito sério. Vamos falar sobre combate à importunação sexual. Vocês sabiam que a Assembleia aprovou uma lei do deputado Gipão, do PL, essa lei que torna obrigatório, em todo o estado do Tocantins, a fixação de cartazes nas repartições públicas dos órgãos estaduais, também nos terminais rodoviários e também em ônibus coletivos, né, lugares onde, infelizmente, nós mulheres sofremos tantos atos de importunação sexual, né, alertando aí sobre o crime de importunação sexual. Aquilo de tocar, de se aproximar, de nos constranger, tudo aquilo que vem fazer com que nós mulheres estejamos alvos aí desse crime de importunação sexual. A lei foi aprovada, está em vigor, é a Lei 4.357, de 8 de janeiro de 2024. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que diz essa lei? Então, essa lei, gente, ela determina a fixação desses cartazes, como eu disse, nesses locais aí, nos terminais, nos órgãos públicos, nos coletivos. Esse cartaz deve ser visível aí para o público, trazendo especificações claras para conscientizar de fato a população sobre o crime de importunação sexual. Então, a mensagem deve estar clara, né, com relação, por exemplo, à pena. Pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem cometer esse ato, por exemplo. Deve ter também aí o cartaz, né, dimensões até de A4, né, ter até a lei especifica até as letras, né, gente? A fonte Arial, tamanho não inferior a 24, ou seja, tudo que possa deixar claro para a sociedade em geral, para os homens e para todos os ambientes de ampla circulação popular que importunação é crime, e a gente vai falar detalhadamente sobre esse assunto, porque eu tô super, hiper, ultra, mega acompanhada hoje aqui com pessoas que vão acrescentar nesse debate. Antes disso, quem chega para cá para explicar para a gente o porquê dessa lei e mais detalhes é ele, o autor, deputado Gipão, do PL. Diz aí, deputado. Olha, bom seria se não precisasse das leis, né? Se as pessoas se respeitassem, se as pessoas exercessem o mandato de amar o próximo, que é o mandamento de Cristo. Mas, infelizmente, às vezes a gente precisa fazer as leis para que as pessoas se sintam protegidas e os agressores também saibam que pode ter penalidade. Então, o deputado Gipão apresentou esse projeto, que foi sancionado hoje, já é lei no estado do Tocantins, para dar uma tranquilidade maior para as mulheres, principalmente aquelas que vivem em locais que têm alto fluxo de pessoas, que seja dentro de ônibus, terminais rodoviários, em outros espaços. Então, essa lei é para fazer com que a pessoa que quer agredir uma mulher, que quer importunar uma mulher, ele possa saber que, através daquele cartaz que será fixado nos locais, ele tem um conhecimento de que ele pode ser punido, né? Então, também, aquelas pessoas que foi importunada também tem onde recorrer para fazer uma denúncia o mais rápido possível. Então, esse é o pensamento do deputado Gipão. Sou casado há quase 30 anos e entendo que as mulheres precisam ter um respeito maior. Sou pai de menina, sou pai de menino, então nós precisamos entender que as leis é para proteger essas pessoas. Então, a nossa intenção é fazer com que as nossas mulheres, que são o bem precioso que nós temos, tenham uma tranquilidade de frequentar esses espaços que têm um fluxo muito alto de pessoas. Na verdade, existe uma limitação pela Constituição Federal do que é de competência do Poder Legislativo e também de competência do Poder Executivo. E, às vezes, o legislador ele quer fazer algumas leis, mas precisamos nos adequar à Constituição Federal, à lei estadual, então, às vezes, a gente se limita. Mas a intenção do deputado, a intenção da Assembleia Legislativa é fazer com que os nossos tocantinenses
se sintam representados pela Assembleia Legislativa. A Assembleia é uma instituição forte, uma instituição que está sempre ao lado dos cidadãos, dos contribuintes, e as demandas nossas é no sentido de fazer com que essas demandas possam ir para a prática, porque às vezes a gente fica muito na teoria, né, falando que a responsabilidade é do deputado ou do governador, mas o que as pessoas querem é o benefício, não querem e não interessa a eles de quem é a competência. O importante é fazer com que o recurso público, que seja nesse título de recurso municipal, estadual e federal, seja transformado em ações. Na verdade, o recurso é do povo, então o povo tem que ser beneficiado. De volta, muito obrigada, deputado. Deixando claro, gente, para quem está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, que as empresas que desobedecerem aí as exigências dessa lei estarão sujeitas a penalidades graves aí, que serão regulamentadas aí pelo Executivo Estadual, conforme prevê aí essa legislação aprovada pelos deputados estaduais. Vamos entender mais sobre o assunto? Bora que o papo é sério. E, para a gente tratar mais do assunto, eu tenho aqui 3 parceiras aqui na minha frente, ela que é diretora de enfrentamento à violência contra a mulher, ela também trabalha lá na Secretaria Estadual da Mulher, junto com a secretária Berenice Barbosa. Um abraço para a secretária Berenice, tem feito um trabalho maravilhoso. É a Antônia Ferreira. Antônia, como é que tá, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem, Maju. Muito bom. Muito bom estar aqui, né, para tratarmos de um assunto tão sério e tão importante para as mulheres, né? E eu que agradeço a sua presença aqui agora sim na minha frente. Ela que é delegada titular da 8ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Porto Nacional, doutora Fernanda de Siqueira. Doutora, bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui representando a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, a Polícia Civil, e para falar de um tema realmente tão relevante e urgente. Muito bom. Você mora lá em Porto ou aqui em Palmas? Eu moro aqui em Palmas e estou desde 2018 lá na Delegacia da Mulher de Porto Nacional. Delegacia de Porto, que bacana, que prazer receber ela aqui também, viu? Obrigada. Aqui, ao meu lado, ela que também tem um pezinho em Porto, mas aqui de Palmas, geógrafa, mestra em desenvolvimento regional, professora do curso de Relações Internacionais da UFT lá em Porto, e é coordenadora do Outras, que é o Observatório Feminista. Com muito prazer aqui ao meu lado, doutora Gleise Ramos. Doutora, bem-vinda. Satisfação estar aqui, é um prazer dividir o debate com mulheres assim tão potentes. Bacana. Professora, já começando com você que está aqui, a gente está falando de um tipo muito específico de crime sexual, mas é bom deixar claro que existem muitos outros, certo? Sim, sim. A importunação, a gente costuma chamar de a porta de entrada de todas as violências, né? Porque ao longo da história a gente foi normalizando a importunação com vários outros comportamentos sociais, né? Desde o elogio, desde a mulher se sentir, né, cobiçada, e a gente foi de alguma forma engavetando todos os constrangimentos, todas as dores que a importunação acaba fazendo conosco e rechaçando isso a uma violência menor ou a uma não violência, né? Porque por muito tempo a importunação não foi tratada como violência. É verdade. Foi tratada como um comportamento social tranquilo para os homens, né? E silencioso para as mulheres. Então, trazer isso para o debate hoje é importante para dizer que sim, sempre nos constrangeu, sempre nos incomodou, mas só agora a gente consegue falar sobre isso. E principalmente em lugares, então, por exemplo, aqui a lei fala, por exemplo, dos terminais rodoviários e dos ônibus, né? Gente, aquela esfregadinha, aquela passada de mão, que é importunação sexual, sim, e é crime, né, doutora? O contato físico costuma ser o mais contundente, né? Mas há também a gente ressaça muito a questão da fala, né? O toque, ele talvez seja a culminância da importunação, mas antes disso, né, tem os olhares enviesados, né, tem os assobios, tem há um conluio, inclusive, dos homens de constranger as mulheres, de quando passa uma mulher, a gente fala de mulher, mas a gente sabe que a importunação não é só sobre as mulheres, né, é principalmente sobre nós, mas não exclusivamente. E
o contato em si é a culminância, mas antes dessa culminância do contato físico, a mulher já passou por várias outras etapas de importunação, né? Então, é importante que a gente, inclusive, Maju, nessa lei, que a gente consiga elencar quais são os comportamentos que cabem dentro da importunação sexual, porque o contato físico é a culminância, mas não é a exclusividade dessa importunação. Verdade. Doutora Fernanda, na sua análise aí, qual que é o papel da delegacia ou das delegacias das mulheres na implementação e na execução dessa lei? Bom, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, nós atendemos vítimas, como a professora Gleisi comentou. A maioria das vítimas são mulheres, ocorre sim, casos em que homens são vítimas, mas a maioria são mulheres e agressores homens, sendo agressores homens. Então a gente recebe essa denúncia, registra o boletim de ocorrência e vai apurar, investigar, ouvir testemunhas, juntar provas, fotos, vídeos e buscar a responsabilização desse agressor. A gente tem ali uma acolhida da vítima para entender realmente o que pode ter acontecido e realmente perseguir, fazer com que esse agressor seja responsabilizado, né? Perseguir no sentido da persecução penal, né? Para que ele realmente responda por isso. Entendi. As mulheres têm muita vergonha, né, gente, de ser alvo de importunação e ir lá, tipo assim, aquele imaginário social de, não, mas você veio aqui por causa disso. Mas faz o que com você? Ah, você falou isso, só olhou, você fez isso. Então, doutora, tem esse sentimento de vergonha também, né? Sim, nesse sentido, né, a gente tem aí essa lei que trouxe agora esse cartaz, né, a obrigação de ter essa informação, porque a informação é poder. Sim. A partir do momento que as mulheres entendem que isso é um crime, que elas podem procurar a unidade policial, podem procurar o poder público para denunciar esse crime, ela se sente fortalecida, de não achar que é só uma coisa da cabeça, mas será que vão levar a sério? Ela precisa buscar, sim, a proteção policial, noticiar esses fatos para que realmente esse agressor ele seja responsabilizado e ele também não cometa isso contra outras vítimas. E também esses potenciais agressores, eles saibam, no momento que eles veem aquele cartaz, que eles podem ser punidos por aquilo. E que tem essa sanção de 1 a 5 anos. Muito bem. Antônia, na sua visão, enquanto Poder Executivo, na Secretaria da Mulher, qual que é a importância de leis como essa para informar, principalmente as mulheres também, sobre esses possíveis crimes? Muitas vezes a mulher ouve, tá ali no dia a dia, tá correndo, vai pro trabalho, ouve ou é vítima e às vezes nem se deu conta que foi vítima, né? Na sua opinião, qual que é a importância de leis como essa nessa informação para nós, mulheres? Maju, é de extrema importância até para dar efetividade a um conjunto de leis, né? Por exemplo, a lei que tipifica a importunação sexual, ela é de 2018. Desde então, tem sido registrados muitos casos de importunação sexual. Aqui no Tocantins, hoje mesmo eu estava dando uma olhada nas estatísticas do ano passado. Sim. Então, foram registrados, tem 51, mas muitos não são registrados. Né? Então, a importância, chamar para esse debate, quando essa lei é posta, uma lei estadual, de serem tomadas essas medidas, nós voltamos ao debate, o esclarecimento, né? E a Secretaria da Mulher, ela tem um importante papel nessa articulação, na divulgação, né? Em fazer, articular com os outros atores o cumprimento dessa legislação. Então, nós estamos prevendo, vão ser feitos os cartazes e junto vamos construir e vamos fazer valer essa lei, né? Ou seja, realmente atingir, como a lei descreve, as instituições públicas, os terminais rodoviários, os transportes coletivos. Então, é de suma importância que possamos dar efetividade às leis que protegem as mulheres. E como, na sua visão, o poder público pode ajudar aí na efetivação dessa lei? Você falou questão importante, as parcerias, né, também. As parcerias, a divulgação, a importância de divulgar os canais, a orientação, onde ela procurar, onde ela ir, né? Hoje nós temos muitos canais de denúncias, né? Nós podemos usar o 190 nos casos de emergência, está acontecendo ali, já pode ligar. Sim. Nós temos o 180, caso ela não consiga fazer naquele momento, que é uma plataforma do Ministério das Mulheres, né? E é nacional. Nós temos também a delegacia virtual da Secretaria de Segurança Pública.
Temos o Salve Mulher, que é um aplicativo via Android, você baixa, ali tem orientações e registrar, não deixar de registrar. E a Secretaria da Mulher, ela tem feito muitas campanhas nesse sentido e pretende continuar fazendo essas campanhas de orientação, de divulgação, mesmo e junto com os parceiros, para que juntos possamos vencer esse mal e que essas mulheres saibam que o Estado do Tocantins está trabalhando para esse mal, para erradicar todo e qualquer tipo de violência. E a importunação é uma delas. Sim. Doutora Gleice, você que atua também no âmbito universitário, e qual que é o papel das universidades também nesse viés aí de informação e de conscientização sobre o crime de importunação sexual? A primeira coisa é o mapeamento, né, das vítimas em potenciais. Recentemente, o Mapa da Violência elencou que as vítimas mais propensas à importunação sexual são as mulheres mais jovens, portanto, as meninas, né, estão suscetíveis a isso. E aí a gente abre uma brecha, talvez um pouco até mais profunda, que é enquanto a gente está, né, concentrando as informações que são salutares, a gente precisa desenvolver uma comunicação para as meninas, porque elas não conseguem, inclusive, chegar nesses canais, chegar na doutora Fernanda, por exemplo, sem a mãe, sem uma pessoa com uma informação um pouco mais organizada, né? Então, se elas são as potenciais vítimas, né, a universidade precisa desenvolver mecanismos didáticos de chegar a essas meninas, né? E uma outra coisa que, isso sou eu, Gleice, né, me preocupa sobremaneira, são as outras vítimas que são subnotificadas, porque essa comunicação, ela precisa ampliar, e a gente sabe que a universidade ainda tem muros muito altos, né, para fazer essa comunicação. A gente tenta quebrar esses muros, mas eles não são tão tranquilos. Que são, por exemplo, a universidade, o campus de Porto Nacional, trabalha com mulheres surdas. Como é que é o diálogo com essas mulheres surdas que sofrem a importunação sexual? Certo? As meninas de periferia que têm que escolher, né, entre estudar e ser importunada e não estudar e ficar nos seus locos, porque é um percurso muito grande, da periferia até a universidade. Então, a gente faz esse mapeamento. Em Porto, a gente fez um mapeamento dos potenciais, até interessante dialogar com a doutora Fernanda, dos locais que são potenciais para a violência das mulheres. Infelizmente, aos arredores da universidade é extremamente perigoso para as mulheres, né? E aí, isso nos entristece, porque, né, não estamos seguras em casa, não estamos seguras na rua, não estamos seguras na universidade. E a importunação sexual também está dentro da universidade, né? A universidade é uma representação da sociedade como um todo, né? E aí, dentro da universidade, a gente desenvolve, né, uma política de sensibilização dos homens, porque a gente não pode dialogar só com as mulheres, a gente precisa não ter uma política apenas punitivista para os homens, porque é uma sociedade que educa eles para isso. Então, a gente não pode dizer assim que há uma pena para esse homem que foi educado a ver a mulher dessa forma, né? Então, a gente precisa conversar com ele e dizer assim, olha, esse comportamento que a sociedade disse para você que era normal, ele não é normal. Ele machuca, ele constrange. E aí uma pergunta que sempre surge, né? Que como eu vou saber que estou constrangendo? Se coloque no lugar da pessoa, né? É muito comum que os homens se sintam constrangidos quando eles recebem uma cantada, não é nem a importunação, uma cantada. É verdade. Então, e aí, quando eles recebem essa cantada, eles se sentem constrangidos. Imagina se essa cantada passa para o escopo do constrangimento e da importunação. Então, a gente trabalha primeiro, obviamente, formando as meninas, mas a gente tem um trabalho ainda muito grande que é sensibilizar os meninos, os homens e quiçá os velhos, né? Porque os velhos acabam não nos ouvindo porque já sabem, né, de tudo, não querem nos ouvir, mas a gente se concentra mais nessa juventude que parece estar mais propensa a aprender. Excelente provocação. Onde vocês querem comentar a respeito? Não, é extremamente importante, né? Até porque, e nós temos essa preocupação dentro da secretaria, né, de trabalhar esses diferentes enfoques. Por exemplo, né, junto com a SEDUC, nós estamos trabalhando a questão da Maria da Penha nas escolas, onde também serão colocados, né, todos esse arcabouço e trazer para discussão nessa idade, né, dos jovens, das meninas e dos meninos também. Eles entenderem que aquele comportamento deles é ofensivo e ele pode estar cometendo um crime, né? E as meninas saberem
elas terem consciência do que é a violência e do que não é, né, violência. Porque, às vezes, elas sofrem uma violência, mas nem têm consciência. Então, a importância desse diálogo, a importância dessas reflexões, trabalhar com os homens também, inclusive no nosso planejamento, nós temos ações voltadas para trabalhar com os homens também, nessa conscientização, que eles passem a ser mais né, a ter consciência e a trabalhar para erradicar qualquer tipo de violência. E, nesse sentido, ele perceber o comportamento dele que é ofensivo, o comportamento dele que é violento, embora ele tenha vindo, né, tenha sido criado dentro desse arcabouço, mas nunca é tarde. E a partir daquele momento, né, ele ter um novo olhar. Repensar com Muito dúvidas. bem, verdade. Doutora Fernanda, a gente sabe que a Polícia Civil, ela investiga, né? Ou seja, ela atua após os acontecimentos. Mas qual que é a importância da gente pensar e da gente falar sobre ações preventivas no combate à importunação sexual? Sim, dando continuidade, né, às falas da doutora Gleice e da doutora Antônia, a Secretaria de Segurança Pública, ela reforça essas ações preventivas e educativas, principalmente por meio de palestras, participação em eventos. E essa comunicação com crianças, adolescentes, pessoas em formação é fundamental, porque a gente tem que realmente falar com elas desde muito pequenas, para que as meninas e meninos também entendam o que é um ato de violência, o que é um ato invasivo, né, que culmina aí realmente numa importunação sexual ou num outro crime sexual mais grave. E também que entendam que eles podem ser possíveis agressores, potenciais agressores, para que eles se entendam nesse lugar para não virem a praticar esse tipo de violência. Então, principalmente nos meses mais emblemáticos de campanha, por exemplo, nós temos o Maio Laranja, que é de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, que são intensificadas essas ações em escola, de divulgação realmente das formas de denúncia, das formas de violência contra crianças e adolescentes. Agora, no mês de março, né, que é o mês de combate à violência contra a mulher, que é o mês da mulher, vamos dizer assim, a gente sempre reforça isso também, porque a gente tem o foco, principalmente na Delegacia da Mulher, da violência doméstica, mas é óbvio que a violência contra mulheres, ela ocorre fora de todos os locais, infelizmente, né? Seja na rua, no ambiente doméstico. Então, quando a gente leva essa informação para escolas, principalmente, pessoas em formação, a gente percebe ali que as pessoas vão se conscientizando. Eu até falo nas minhas palestras, olha, na minha época eu não tinha. Sim. E olha que eu estudei em escola particular, tive esse privilégio, mas a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. E hoje você tem em redes sociais, você vê em novelas até, né, em séries e tudo mais, que as pessoas têm acesso e leva essa matéria para a escola. É fundamental isso, é muito importante. Doutora, há um aumento no número de violência, inclusive sexual, contra as mulheres, ou as pessoas estão denunciando mais? Bom, a gente pegou aqui uma estatística em relação aos crimes de importunação sexual. A gente não teve um aumento tão expressivo do ano passado para cá. Considerando esse mesmo período, de 1º de janeiro de 2023 a 25 de fevereiro de 2023, trazendo também para 2024, Sim. Ano passado foram registrados 21 casos de importunação sexual no estado de Tocantins e esse ano foram 27. Talvez a gente pode até atribuir esse aumento, né, apesar de não ser muito expressivo, né? Mas esse aumento, a campanha que a gente teve recentemente do Não é Não, que foi levado para os estabelecimentos comerciais, bares, boates, sobre a importância de ficar vigilante a possíveis atos de importunação sexual ou de violência contra mulheres. Então, a gente não teve um aumento, mas com certeza a gente tem esses casos subnotificados. E a cada vez que a gente percebe que cada vez que tem uma campanha um pouco mais massiva, mais intensificada, mais casos são denunciados, né? Então a gente faz uma palestra, a gente intensifica ali a palestra, podem surgir sim mais casos, porque aí a pessoa se entende como vítima de um possível crime sexual e busca informação, busca uma forma de denunciar. Antônia, lá na Secretaria Estadual da Mulher tem um setor específico que trata de crimes sexuais ou algo semelhante? Assim, como é que funciona lá dentro a parte dessa questão das políticas?
Então, a Secretaria da Mulher ela tem 2 grandes eixos. Um deles é o enfrentamento à violência contra a mulher, que é uma diretoria, né? Eu estou na titularidade dela, sou delegada de polícia também. É mesmo? Aposentei e aí, né, estamos trabalhando lá. E temos a de Relações Públicas e Sociais. Então, essa diretoria de enfrentamento, ela trabalha exatamente essas temáticas, todos os tipos de violência contra a mulher. Ou seja, nós trabalhamos, a nossa frente já é de prevenção, né? Porque a atividade fim é de atuação das forças de segurança. Então, nós trabalhamos nessas articulações, inclusive nas campanhas, né? A doutora Fernanda é uma parceira, né? Toda as pastas, o Ministério Público, o Poder Judiciário e as universidades são nossas parceiras. Nós tivemos o ano passado muito emblemático o Agosto Lilás, e esse ano nós temos várias campanhas e todos, nós trabalhamos em rede, né, que a gente fala assim, ninguém faz nada sozinho, estão todos fazendo alguma coisa, mas nós queremos fazer juntos, e esse é um dos objetivos da Secretaria, exatamente trabalhar a prevenir antes que aconteça, né? Muito bem. Doutora Gleice, como é que o acesso às informações pode ajudar a diminuir esse tipo de crime? Esses crimes, eles costumam acontecer com mais frequência com aquelas vítimas que a gente chama de desempoderadas. E aí, o que a doutora Fernanda colocou é importante, né? Informação é poder. Então, é muito mais recorrente que essa importunação ocorra em espaços onde a informação ainda não chega ou ela é muito frágil, né? As periferias é um espaço como esse, né? Sim. Eu sou da periferia de Porto Nacional e você falou da questão da infância. A gente passava por muitas situações de importunação sexual sem saber que era importunação sexual, né? A gente entendia isso como outras coisas. Aliás, a gente nem dava nome para as coisas. E tem um ditado que eu gosto muito, né? Aquilo que não tem nome não existe. Então, a ideia da gente transformar essa informação, dar nome às coisas, né, faz com que a gente se apodere disso e transforme em primeiro, né, em uma expressão de proteção, mas eu acho que não nos compete apenas nos proteger, porque é sempre esperar pela violência, mas empoderar as mulheres para que elas possam rebater isso, né, porque a gente ficar sempre numa situação de defesa nos revitimiza várias e várias vezes, né? Então, eu costumo dizer que a informação ela serve primeiro para proteger, mas principalmente para nos transformar em armas de guerra. E armas de guerra aqui não é uma guerra bélica, né? É uma guerra contra um sistema que nos oprime, que nos tira a força. Só para a gente ter uma ideia, a importunação sexual, de acordo com a ONU, né, é uma das violências que mais retiram as mulheres do mercado de trabalho. Isso retira a mulher porque ela tem medo de se colocar na esfera pública e dentro da esfera pública ela ser importunada desde o seu percurso de casa até dentro da empresa, da instituição e da organização. Então percebe que não é só o constrangimento, né? Isso retira de nós uma possibilidade real de equidade social, de crescimento, né? Então quantas mulheres maravilhosas do ponto de vista de construção social, né? Do ponto de vista, eu vou falar puxado para o meu lado, né? Mas quantos cientistas nós não perdemos porque ficaram com medo de sair de casa, uma vez que saindo de casa elas não teriam garantia alguma que não seriam constrangidas, rechaçadas, né? E violentadas. Então a informação é salutar, dar nome, né? Ter leis, né? Ter políticas públicas. Além disso, eu acho que para além do contingente institucional, ter a rede. É importantíssimo nós termos redes de apoio para as mulheres que são vítimas de todas as violências, dentre elas essa da importunação, porque a gente precisa também acolher as mulheres que não dão conta de denunciar. Eu acho que a universidade faz isso, né? A gente acolhe as mulheres que não dão conta de denunciar para que elas não se sintam menor do que aquelas que tiveram força potencial para fazer a denúncia. Porque, além de tudo, a gente ainda se sente culpada pelo crime que cometeram contra nós. E aí, como é que a gente vai trabalhar a autoestima dessa mulher? Aí, até queria fazer aqui uma menção
A professora Santana, que é a nossa pró-reitora de extensão, que aprovou recentemente, a partir do Ministério dos Direitos Humanos, né, a Rede Cidadania de Direitos Humanos, que a professora Lisa Brasília está coordenando, né? Participando. Isso, e eu vou coordenar, junto com a professora Lisa, justamente as violências, né, acerca das mulheres, e a gente prepara o quê? As mulheres para denunciar, mas a gente prepara as mulheres também para, se não conseguirem denunciar, transformar isso numa força potencializadora e de outras possibilidades. Inclusive, elas saírem desse ciclo, Sim, né? sim. Elas têm que se sentir porque segura a denúncia... e entender, né? Porque às vezes ela fala assim, eu denuncio e depois. Exatamente. Né? Então, é nós prepararmos, as Exatamente. políticas públicas estarem preparadas e levar essas mulheres à porta de saída. Exatamente. Né? E que elas têm aquele reconhecimento que ela não precisa viver aquilo ali, que ela é capaz. Tem outros horizontes. Isso, e a Secretaria da Mulher trabalha exatamente com isso também. Temos os cursos de empreendedorismo, muitas outras frentes visando essa saída do ciclo de violência. Muito bom. Reflexões muito profundas e necessárias, doutora. Como é que os órgãos de segurança pública e o poder público em geral podem se articular com outras instituições, você falou de palestras nas escolas, por exemplo, aí, para promover a conscientização e a prevenção a esses crimes? Como já foi mencionado pelo doutor Antônio, isso já vem sido feito, né? A Secretaria da Mulher, ela sempre busca aí esse apoio, a gente trabalha junto, quem trabalha na especializada é sempre chamada para participar dessas ações, para realmente intensificar essa participação mesmo aqui no podcast, participação em entrevistas, tudo isso é muito importante para levar conhecimento disso, levar essa informação mesmo. O nosso trabalho, como é que eu vou dizer, de cada delegacia, né, a gente vai fazendo ali aquele trabalho de formiguinha a cada caso para trabalhar também nesse combate, né? A prevenção, a gente tem as palestras, participação em entrevistas, ações coordenadas também com a secretaria. A gente participa também de reuniões com a rede. Agora, no mês de março, essas reuniões vão intensificar. Essa formação, essa integração da rede de proteção e enfrentamento de cada local, ela deve ser feita para a gente conseguir realmente dar forças para essas vítimas, né? Conseguirem sair do ciclo de violência, para elas terem informação. Então, tudo isso a gente vai fazendo no nosso trabalho diário mesmo. Sim, correto. Antônia, nossa diretora de enfrentamento à violência contra a mulher lá da Secretaria Estadual da Saúde, a parceria da Secretaria da Mulher, a parceria já existe, vocês falaram, mas, Antônia, como também envolver a sociedade civil e as organizações não governamentais aí nesse apoio e na promoção, por exemplo, dessa própria lei? É de fundamental importância, inclusive a sociedade ela já é chamada para esse diálogo. Né? A secretaria ela lançou recentemente, né? Foi criado o conselho da mulher. E as instituições elas foram chamadas para compor conosco, fazer parte do conselho, exatamente para entrar nessas reflexões. Quando nós implementamos, por exemplo, agora o protocolo Não é Não, sempre a sociedade civil ela está sendo chamada através de parceiros, por exemplo, chamamos a Abrazel, e com isso nós vamos trabalhando e eles vão tomando consciência e todos querem trabalhar na pauta, né, o que é importante, porque todos se sentem, como diz a própria Constituição, responsáveis, porque todos nós somos responsáveis em implementar essas políticas, né, é dever nosso de toda a sociedade organizada, trabalhar junto. Então, é uma grande satisfação, nós percebemos o interesse, que é muito importante. A minha pergunta foi porque hoje nós temos ONGs históricas muito importantes no Tocantins que fazem esse trabalho. Por exemplo, doutora, você a ONG Observatório Feminista, né? É o quê? É um observatório, faz parte da universidade, mas a gente tem a ambição, né? Somos ambiciosas de transformá-lo em um instituto, justamente para poder fazer essas parcerias, né? Enquanto estiver apenas vinculado à universidade, ela é institucional, mas a ideia é que a gente tenha autonomia, né? Fora da universidade, para poder, inclusive, fazer outras parcerias importantes. Muito bem. E sempre tem estado conosco, né? Por exemplo, associações
associações das mulheres de carreira jurídica, a Ótimo, BMCJ, o IBDFAM, entendeu? Tem todas as nossas ações, eles estão compondo conosco, né? E nós deixamos também aqui a porta aberta, nos procure, nós também vamos à procura, a associação, os coletivos de mulheres, muito importante, né? Que estejamos juntos trabalhando todas essas pautas. Sim, e você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia nesse programa importante, é preciso valorizar, colaborar e contribuir o trabalho das instituições que dão apoio às mulheres no Tocantins. Né, existe a Casa 8 de Março, que para mim é um grande exemplo. Tem também lá na Taquari, tem um trabalho muito bom desenvolvido pela Charlete, que é a Casa Pérolas Negras, que é assim uma simplicidade, mas assim, uma efetividade tão importante para aquela região que precisa de acolhimento. Lá elas podem ir para estudar para o vestibular, por exemplo, para acessar um computador, tem uma biblioteca, tem um bazar. Então, em nome dessas instituições, eu venho aqui dizer que o Tocantins precisa valorizar mais esses espaços, as pessoas que estão por trás desses trabalhos, porque esses trabalhos sociais desenvolvidos são importantes na efetivação, inclusive, de leis como essas, né? Então, o trabalho institucional, a segurança pública, a universidade, todo mundo junto, mas também valorizando essas iniciativas que precisam do nosso apoio e que precisam ter condição, né, de se manter, condição de prestar serviço social gratuito, que é o que elas fazem, né? Doutora, uma curiosidade, os agentes que atuam na delegacia, eles têm algum tipo de treinamento específico para lidar com essa área de crimes sexuais? Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, ela tem uma normativa que ela fala sobre o atendimento realizado nas especializadas, né? Sobretudo nas delegacias especializadas de atendimento a mulheres vulneráveis. Então, com alguma frequência, a gente provoca a Escola Superior da Polícia Civil, a ESPOL, para que sejam feitas essas capacitações, esses cursos. E realmente, se eu não me engano, no mês de setembro ou outubro do ano passado, a gente teve uma capacitação para a realização de escuta de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de crimes diversos. Isso é fundamental, importante. Porque a maioria dos casos que a gente recebe de crimes contra crianças e adolescentes, infelizmente, são crimes sexuais, sendo a sua maioria vítimas meninas, né, do gênero feminino. Então, a gente vê que é feito, sim, essa capacitação. A todo momento, eu, particularmente, como chefe de uma unidade policial, eu tento incutir na minha equipe esse sentimento, porque como foi falado, infelizmente a gente foi criado numa cultura machista, de achar que uma cantada é só uma cantada. Então a gente tem que fazer esse trabalho também de conscientização dos nossos agentes. Quando eu digo nossos agentes, homens e mulheres, escrivães, agentes de polícia, todo mundo que vai fazer o atendimento a essas vítimas tem que estar preparado para fazer o atendimento de forma respeitosa, acolhedora e sem julgamentos. A gente ouve, registra a ocorrência e a gente dá andamento a isso. Mas como é um trabalho realmente de formiguinha, né? Então, às vezes tem uma capacitação, mas aí nem todos os colegas querem participar ou não podem participar, mas a gente insiste nisso. E a gente provoca também a ESPOL para que essas capacitações, esses cursos, eles continuem sendo realizados, que os policiais sejam convocados para participar, porque realmente é algo que a gente não pode deixar passar em branco, né? Muito bom. Você que está nos assistindo pela TV Assembleia aqui, hoje nós estamos falando sobre a lei do deputado Gipão, do PL, que garantiu aí a obrigatoriedade da fixação de cartazes com informações de conscientização aí para as pessoas com relação ao crime de importunação sexual. Lembrando, gente, que podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer o desejo sexual, tais como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros. Ultimamente tem umas ocorrências meio loucas assim, né? Quando eu recebo de alguém, de um cara que está se masturbando no ônibus, ou ejaculando não sei aonde, ou seja, leis assim são importantíssimas, né? Para que as mulheres, para que nós mulheres entendamos de fato em que momento que ela está numa situação de risco ali, né? E a importunação sexual é isso. A doutora Gleice falou muito bem isso, né? Não é só o ato em si ali de pegar, então ali é a culminância, né? É todo um processo que tem ali em todo. Dentro disso eu te pergunto, doutora,
o que pode servir de prova hoje para uma mulher que é vítima da importunação sexual? Seja num transporte coletivo, num transporte aplicativo, em algum lugar. O que serve de prova? Bom, além de todas as condutas aí que foram mencionadas, a gente tem também, hoje nós temos o meio virtual, como um meio de prática de muitos e muitos delitos, entre eles crimes sexuais. Sim. Um crime, uma forma da importunação sexual que é comum é o agressor mandar uma foto íntima para uma mulher sem ser solicitado quanto a isso. O famoso nudes, né? O famoso nudes sem ser solicitado quanto a Nudes isso. não solicitado. A mulher tá ali, do nada ela começa a receber uma foto de um órgão sexual masculino, que ela não solicitou. Ou ser pressionada a fazer também, né? Isso. Então, isso pode configurar também o crime de importunação sexual. A partir do momento que essa mulher recebe, ela deve fazer a captura de tela, ou se for uma foto de visualização temporária, ela viu ali, esse contato eu não tenho, quem que é essa pessoa? Por que ela tá me mandando uma foto de visualização única? Pede uma outra pessoa para filmar, pede uma outra pessoa para tirar uma foto, né? Para estar materializado ali qual que é o intuito daquela pessoa. Então, como eu falei, são testemunhas, vídeos, câmeras de vigilância que podem ter capturado, mensagens, testemunhas. Isso é muito importante. Muita gente fala assim, não quero que coloque meu nome, não quero me envolver nisso. Mas, gente, é um pensamento, é uma consciência que tem que partir do coletivo, tem que partir do social. Se você não concorda com isso, se você é um homem que você viu acontecendo, você não concorda com aquilo, você tem que agir, você pode agir. Então, essa forma de conscientização é para essas pessoas também. Eu vi ali acontecendo, eu vou chamar alguém, eu vou ligar para o 190, eu vou avisar o motorista para tomar alguma providência. Às vezes as mulheres ficam constrangidas, elas veem, mas elas não conseguem tomar uma atitude. Então, vai lá, chama o motorista, ou chama uma pessoa que está ali do lado que ela sinta um pouco mais de confiança para poder intervir, algo nesse sentido. Muito bem explicado. Doutora Gleice Ramos, como é que as instituições de ensino superior, como a UFT, por exemplo, podem colaborar mais com outras entidades e também com as organizações não governamentais aí, e os órgãos públicos para combater esse tipo de crime? Eu acredito que a universidade fornece o tratamento das informações, né? Acho que isso é importantíssimo. A gente sabe que tratar sobre importunação sexual é um tema ainda muito delicado, né? Porque não envolve só a subjetividade, como a doutora Fernanda colocou, né? Envolve também uma relação moral, social, né? De que a gente também foi educada a não se meter na relação do outro. Mas importunação, violência não é relação, é ausência de relação, é o contrário, né? E eu me lembro aqui de um caso bem específico que aconteceu e foi televisionado, de um motorista de ônibus parar o ônibus junto com os passageiros e observar que ali estava acontecendo uma importunação sexual. Então, o uso da tecnologia é uma coisa que a universidade trabalha bastante, é como utilizar a tecnologia a favor, né, de mulheres que podem ser vítimas potenciais, né? Trabalhar o olhar atento. Então, assim, eu estou me protegendo, mas isso não é suficiente. O suficiente eu estar me protegendo, estar atenta a vocês três aqui, para eu entender assim, olha, não está acontecendo comigo, mas se acontecer com a doutora Fernanda, está acontecendo comigo. Sim, verdade. Porque se acontece com ela, a proximidade de acontecer comigo é iminente. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, não se trata só de uma sororidade, se trata, né, de construir uma perspectiva de que, ainda que não aconteça comigo, né, acontece socialmente. Isso é inadmissível com qualquer ser humano, né? Não é só o ser humano que é a minha irmã, porque a gente tem muito isso, né? Olha, e se fosse sua irmã? Olha, e se fosse sua filha? Eu acredito que isso é muito reduzido, porque parece que você vai criar uma rede de proteção apenas para as suas, apenas para os seus, né? É verdade. Então, a universidade, ela se pretende, né, trabalhar com a informação, o tratamento da informação, mas humanizar essa informação, por exemplo, né? A gente não considera que esses casos tenham crescido, que foi até uma pergunta que se direcionou para a doutora Fernanda. O que a gente considera? É que com o advento da tecnologia, esses casos estão em mais evidência, esses casos vêm mais à tona, né? A minha mãe sempre costuma dizer assim, eu acho essa época agora tão mais perigosa. Aí eu falei, mãe, mas a sua época, as meninas casavam aos 13
13 anos, elas não tinham quaisquer possibilidade de escolha. Como que isso não é violência, né? Hoje você pode contestar isso, naquela época não podia. Hoje você vê uma menina de 13 anos sendo importunada por uma pessoa, alguém viu, tem uma câmera ali, tem um olhar mais atento, então a universidade acaba trabalhando para humanizar esse advento da tecnologia, não deixar a estatística ser só a estatística tem nome, tem pessoas ali por trás, né? Então a gente costuma dar nomes, né, e sobrenome, porque a gente vem da ancestralidade negra, exatamente, né? Toda pessoa tem nome e sobrenome, então a gente trata essa estatística, esse advento de informação a partir de uma humanização. E nada mais humano do que você tratar as pessoas como elas são, como pessoas. Muito bem. Antônia, suas considerações finais sobre o tema, o que você diz para quem está nos acompanhando agora pela TV Assembleia sobre a importância desse enfrentamento diário, aí não só contra a importunação sexual, mas contra todas as violências que nos atravessam o tempo todo enquanto mulheres nessa sociedade? Maju, até só dando... É importante também, que nós falamos muito aqui dos elementos de prova, que a mulher saiba que a palavra dela tem um grande peso. Isso é importante. Então, é muito importante, né? O que ela falar ali é de suma importância. E com o advento dessas leis, né, nós queremos até parabenizar o deputado Gipão, né, que ele é sensível a essa causa, conheci ele lá de Araguaína, ele já... Então, assim... E às vezes a gente pensa assim, poxa, essa lei ela é de 2018, ela nasceu sob um contexto, né, que foi esse de o casos de importunação que aconteciam dentro dos ônibus, sim, né, de ejaculação, tudo. E às vezes a gente fala assim, na minha época não tinha, mas às vezes não tinha o reconhecimento legislativo, hoje nós temos. Então a importância dessas leis, a importância desses atos e que elas sejam efetivas. Então, nós todos trabalhando em rede, seja com a sociedade civil, o poder público, todos juntos, darmos a efetividade, fazer realmente com que essa lei, ela pegue, como diz assim, às vezes tem lei que não, você fala assim, tem a lei aí, mas nada aconteceu. Então, nós temos o dever de fazê-la acontecer. Então, é muito importante esse momento e todas as reflexões. Então, nós só temos a agradecer, porque nós sabemos que daqui vai nascer, né, muitas mulheres serão alcançadas e conscientizadas. Doutora, quais as suas sugestões aí, com a sua vasta experiência no tema e também no dia a dia aí, né? Quais são as suas orientações que você dá para a mulher que está nos assistindo aqui, para os homens também que estão nos assistindo, nesse combate aí à importunação sexual? Bom, primeiramente que estejam atentos aos sinais, a uma conduta estranha, que possam estar atentos ao que acontece ao seu redor. Eu acredito que a maioria hoje tem esse acesso à informação, a gente tenta levar a informação ao máximo de pessoas possíveis por meio dessas ações integradas, e isso é muito importante, que venha da universidade, que venha das secretarias, da Polícia Civil, toda a sociedade empenhada nisso, para as pessoas estarem atentas, saber a forma de denunciar, né, que já foi mencionado pela doutora Antônia, e saber que elas têm sim o respaldo da lei, da segurança pública, do poder público de forma geral, e busquem realmente ou informação, denunciem. Não é raro a gente chegar uma pessoa na delegacia e falar assim, eu só quero tirar uma dúvida. Porque às vezes a mulher fica com medo de denunciar e ela ser uma acusada de denunciação caluniosa depois. Então ela procura para ter essa informação, e a delegacia ela tem esse papel também, de informar, de orientar. Então, as nossas portas estão abertas para isso. A gente tem os canais tem a ouvidoria, tem de denúncia também. E a gente pede realmente que as pessoas tenham essa busca e estejam atentas, né, ao que acontece ao seu redor, para poder identificar. A gente já citou as condutas aí que podem ser a importunação sexual, e se presenciar, filme, fotografe, né, leva ao conhecimento do poder público.
Muito bem, doutora Gleice Ramos, suas considerações finais aqui sobre esse debate tão profundo. Eu vou direcionar aos homens. Muito bom, ótimo. Bom, se constrange é violento, né? Se inibe é violento. Então, não espere que a penalidade bata a sua porta para que você tome uma mudança de postura, né? Eu acredito que, para além da punição, a gente tende muito a perder se a gente não tem uma reavaliação social de conduta, né? Então, eu acredito que essa lei ela vem, né, para nos fortalecer, mas ela também vem para refletir de que há uma conduta e um pensamento social errado, que olha as mulheres como objetos, sobretudo, né? Não só as mulheres, mas as crianças, né? Os vulneráveis como objetos. E, infelizmente, isso está recaindo sobre os homens. Então, que os homens não entendam isso apenas como um alvo, mas como uma possibilidade real de dizer assim, olha, eu não sou assim e quem eu ver sendo assim, eu vou contestar isso, porque, né? Aquela frase, nem todo homem, mas sempre um homem, é muito real na vida das mulheres. Então, que você não seja esse homem, mas, para além disso, né? Homem ouve homem. Então, se você vê o seu colega, se você vê seu irmão, se você vê seu pai, se você vê o seu professor, corrija. Sempre corrija, porque a ideia de precisar de uma punição para transformação social, a gente não transforma. A lei vem para segurar as mulheres, mas a mudança só vem a partir da educação, de uma autorreflexão. Muito bem, doutora Gleice, muito obrigada, doutora Fernanda, a delegada Antônia, representante da Secretaria da Mulher, e agradecer vocês pela audiência e que esse programa, que as informações que a gente trouxe aqui sejam amplificadas no seu local de trabalho, na sua casa, nos lugares que você anda, onde você está em contato com outras mulheres e com outros homens. Porque só vai mudar quando toda a sociedade, homens e mulheres, se mobilizarem. Só vai mudar quando não for apenas uma campanha de carnaval, for uma campanha diária de respeito, diária de respeitar a liberdade do outro e da outra, liberdade das mulheres, do que usar, de como andar, do que fazer. Então, esse respeito, quando ele acontecer na prática, que de fato a gente vai deixar de precisar de leis como essas. Então, lei aí do deputado de Pão, que garantiu, já é lei no estado do Tocantins, nos 139 municípios do Tocantins, a obrigatoriedade aí de cartazes afixados em vários locais públicos, nas repartições, nos terminais rodoviários, alertando sobre o crime de importunação sexual. Importunação sexual não é brincadeira, não é mimimi, é algo muito sério e é crime e tem que ser punido. E você, mulher, que está sendo alvo disso, ou que foi, ou que tem uma amiga, um familiar que foi, denuncie. Temos que denunciar para que, de fato, a justiça seja feita e que a gente consiga, aos poucos, ir mudando a mentalidade, o comportamento e o futuro de todas nós, mulheres. Muito obrigada pela audiência de hoje. Agradecer minhas convidadas mais uma vez, convidadas de peso hoje aqui, viu? E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela audiência. Nosso podcast, A Casa é Sua Cast, vai terminando por aqui, mas já vem outro tema importante para esclarecer para você que as leis aprovadas pelo Legislativo são para vocês, são para todos nós, para melhorar a vida do povo tocantinense. Até a próxima, abraço, não se esqueça, hein? Importunação sexual é crime. Denuncie. Abraço.